Quinta ao Vivo. A graça e paz do nosso Senhor Jesus, vamos dando início aqui a mais um bate-papo edificante hoje, diretamente do sul do Brasil, glória, Rio Grande do Sul. Estamos aqui em Estância Velha, aqui na região do Vale dos Sinos, né, grande Porto Alegre, aí, uma região abençoadíssima, né, próximo aí à capital gaúcha. Você que está nos acompanhando aí do Nordeste, do Sudeste, que você que está acompanhando de outro país, né? Seja muito bem-vindo aí a esse bate-papo edificante que hoje estamos aqui em nome de Jesus para liberar aqui o que o Senhor tem e os testemunhos, né, que Deus tem trazido à vida dos irmãos desde 2009. Realmente o Senhor tem operado maravilhas aí nesses programas que você também pode assistir o Quinta ao Vivo. Você que assiste hoje pela TV aberta ou você está acompanhando pela Rádio Menorá, pelo aplicativo, né, você tem a possibilidade também de acessar através aí do Rádio TV Menorá pelo YouTube, né, através do playlist. E lá você tem lá o Quinta ao Vivo com mais de 400 programas e você tem lá a Escola do Reino, e você tem lá o De Bem com Pão, você tem lá o Novas do Reino, Vinde a Mim, você tem lá uma programação vasta, né, Momento da Oração, os videoclipes, os louvores, enfim, acesse a TV Menorá pelo YouTube. E conosco aqui já na telinha, a nossa irmã amada, Aline de Carvalho Fantoni, aqui hoje, vem participar aqui nesse bate-papo, compartilhando um pouquinho, né? E deixa assim, minha irmã amada, como é que foi o teu início aí, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, aqui, né? Sobre os arranjos de Deus, né? E deixa para compartilhar desses arranjos, né? E lembrando, né, que grandes coisas fez o Senhor. Amém. E grandes coisas fará o Senhor por nós, né? E a gente precisa lembrar disso, trazer memória, rememorar, né? E a gente precisa realmente acreditar, né, que Deus está no controle da nossa vida, como esteve sempre, né, e vai estar sempre. A gente precisa realmente ter essa esperança da glorificação, que é algo maior ainda, né? Da eternidade, né? Da eleição, da filiação, da escolha, né? Que Deus, né, pela sua, enfim, desde antes da fundação, né? Essa escolha, desde antes da fundação. Então aqui, nesse bate-papo hoje aqui, nossa irmã Aline de Estância Velha, para compartilhar um pouquinho sobre os arranjos, né, que Deus fez aí na tua vida. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma alegria poder compartilhar, né, com os irmãos de tudo que Deus faz nas nossas vidas. E me alegro muito, assim, com aquela palavra que diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados, né? Então, a minha vida com o Senhor, ela começou em meio à tribulação, né? E Deus, ele precisa fazer isso, né? É um ato de amor do Senhor, porque ele precisa nos alcançar, né? E a gente sabe que se não for assim, né, Deus não consegue agir. E aí minha caminhada com o Senhor começou, creio que desde o ventre, né, da minha mãe, assim, né, Deus já me trabalhava lá. Os meus pais imaginavam que eu ia ser um menino, e aí veio uma menina, né, então, assim, eles sempre me contavam uma história que a expectativa era um menino, e veio eu, né. E aí Deus já trabalha na rejeição desde a infância, assim, né. E logo em seguida, assim, quando eu tinha 14 anos, Deus recolheu meu pai, né. Meu pai teve um AVC, né, ele trabalhava bastante, assim, e eu lembro que no dia que meu pai faleceu, a minha mãe é que estava no hospital, né, ela estava com endometriose, né, ela estava hospitalizada, e meu pai, então, retornou para casa para ficar comigo com os meus irmãos. Na época, os meus irmãos naturais, eles tinham 10 anos, né, e aí eu lembro que naquele dia, assim, o meu pai, eu pedi para ele me acordar mais cedo, né, porque eu tinha uma prova, enfim, queria dar uma estudada. E quando eu vi que meu celular despertou, ele não tinha me chamado. E aí, quando eu fui, né, chamar ele, ele já estava, né, assim, roxinho, assim, na cabeça, né. E aí, Deus me deu graça, né, eu logo, assim, fechei a casa, né, para os meus irmãos não verem, né. Aí foi toda a situação de chamar a ambulância, assim, uns tios me ajudaram, né. E a minha mãe no hospital, eu lembro que no enterro, assim, se a minha mãe desse um respiro, podia, né, assim, causar uma série complicações, assim, né, do quadro dela.
Aí logo em seguida, né, passamos por isso, passou uns 2 meses, assim, e a minha mãe, ela tinha muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E o psiquiatra que ela ia, assim, dizia que era uma questão de luto, né? Que ela sentia essa dor por estar vivenciando esse luto, por ter perdido o marido, né, por ter enfrentado aquela doença. Só que eu chegava em casa e minha mãe, ela chorava de muita dor, né? Até que então Deus proporcionou de a gente ir num neurologista e descobrimos então que minha mãe já tinha um câncer, né? E essa dor na cabeça já era uma metástase do tumor que ela tinha no pulmão. Então o câncer já tinha se espalhado, assim, né? E aí a gente tentou lutar, assim, né? Deus foi muito bom, assim, Deus cuidou de todos os detalhes, porque os meus pais, eles nunca tiveram plano de saúde. E 1 ano antes do meu pai falecer, ele resolveu fazer, né? Um plano de saúde para ele e para minha mãe. E aí, como meu pai faleceu primeiro, estava no período de seguro, então todo o tratamento de câncer da minha mãe foi gratuito, né? Pelo titular ter falecido, né? Então Deus, eu vejo que eu nem conhecia o Senhor ainda, né? E Deus já cuidava de tudo. E aí aconteceu que eu fiquei com os meus 2 irmãos, né? Eu tinha 16 aí, minha mãe acabou falecendo de câncer. E aí meus irmãos pitocos, né? E eu tive, assim, né, que respirar e vamos lá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos e os meus irmãos tinham 12. E aí a família, assim, queria cada um ficar com um irmão, né? E a minha mãe, ela queria que nós 3 ficássemos juntos. Então ela deixou um testamento, assim, fez um pedido, me emancipou, né, na época, para eu poder assumir legalmente. E só que todas as vezes que o cartório ia lá em casa para ela deixar o testamento, dizendo que a guarda, que ela gostaria que eu ficasse com os meus irmãos, ela não conseguia, ela não tinha mais motricidade para assinar, né? E aí era bem atribulado, assim, doía muito ver a minha mãe, né, naquela situação, assim. E aí teve um dia que ela acordou super bem, como se ela não tivesse mais doente, né? E aí o cartório foi lá em casa, recolheu a assinatura, e aí naquela noite ela acabou falecendo, né? E aí, no primeiro momento, assim, eu quis ser forte, né? Eu pensei, não, eu consigo, né? Eu vou dar conta, né? Falsa ilusão, né? Mas tentei, né, por algum tempo, assim, segurar as pontas e Deus derramou graça, né? E nos cuidou, nos sustentou, não faltou nada. Deus proveu, assim, recursos de onde nós não tínhamos, né? Em momento nenhum, assim, Deus nos desamparou, né? E o momento, assim, que eu cheguei no Senhor foi porque nessa caminhada, lá quando eu tinha já os meus 20 e poucos anos, né? Os meus irmãos estavam vivendo a adolescência e eu não era mãe, mas eu queria ser mãe deles, né? Eu precisava dar conta de manter eles num caminho, né? Certo, que até então era o que eu entendia, né? E as coisas começaram a ficar bem difíceis, porque a gente sabe, eu não tive adolescência, né? Eu precisei cuidar deles. Então, assim, o simples fato de uma mentira ou, né, de um sair escondido, aquilo me desestabilizava muito. Eu sempre fui aquela filha que o meu pai dizia sim e era sim. Né? Meu pai só me olhava assim, eu já sabia quando era não, né? E os meus irmãos não, os meus irmãos eram mais, né? Assim, eles enfrentavam, então eu não entendia aquilo e sofria muito. E aí Deus me levou para próximo de uma colega que eu admirava muito, que era uma colega que tinha doutorado, assim, né? E eu olhava para a vida dela e eu achava aquilo o máximo, assim, né? Como que ela tinha tanto conhecimento. E aí um dia a gente foi fazer um curso. E eu tava, assim, bem triste, assim, desanimada, né? Pensando, assim, por que Deus tinha feito tudo isso comigo, né? Por que Deus tinha tirado meu pai e minha mãe, né? Me deixado sozinho com os meus irmãos. E eu falei pra essa colega, né? Que eu não entendia, que eu não sabia mais por que tinha que ser assim, né? No meu coração começou a sentir, assim, um desamparo, né? Eu me senti sozinha, me senti de mãos atadas. Mas isso foi lá naquela época, né? Antes do Senhor, isso foi antes do Senhor. E aí essa colega foi usada por Deus e me disse assim, olha, Aline, o meu casamento quase terminou e ele só não terminou porque eu aceitei Jesus. E eu olhei para aquela doutora, assim, né, com mestrado, com doutorado, né, a pessoa que eu mais admirava, me falando de Jesus, né. E eu pensei, como assim, né? Eu olhei para ela, eu acho que eu fiquei até meio atônita, né, porque eu jamais imaginava ouvir dela de Jesus, né. E aí aquilo entrou, assim, que nem uma flecha no meu coração, né. Vamos fazer um intervalinho para contar essa história, que vai ser muito abençoada. Fique conosco aqui, já já voltamos aqui. Quem tá vivo, um bate-papo muito edificante, hoje com a nossa irmã, a Aline de Estância Velha, que recebeu essa notícia de quem menos ela esperava, a amiga do conhecimento, com doutorado, praticamente quase que idolatrava, admirava muito, né, essa amiga. E olha só os arranjos de Deus, voltamos a falar dos arranjos, já já no segundo bloco. Quinta ao Vivo.